gente vai ter que chamar ele, porque ele deve estar dormindo. Vamos chamar ele? Ô, Juca! Juca! Vem, Juca! Ei, quem tá me chamando? Sou eu, Juca Lula! Eu tô dormindo. Vem, Juca! Ô, Juca, para de dormir, acorda! Oi! Oi, Juca, tudo bem? Eu tô bem, mas por que você me acordou? Porque hoje a gente tem mais aula! Mais aula? É! Oh, e... Hoje tem aula? Hoje tem aula, Juca! Você tava dormindo? Eu tava dormindo. E por que ninguém me avisou? Porque eu tava te chamando, mas você tava dormindo! E eu acho, vamos fazer o seguinte. Vamos! Eu vou voltar, dormir mais um pouco, depois você me chama. Não, Juca, vamos falar com as crianças! Então fala pra mim, tem aula hoje? Quem é que vai dar aula? Hoje, quem vai dar aula é a tia Carmen! Tia Carmen? É! Não me diga! É verdade! Você lembra da tia Carmen? Tia Carmen! Aquela loira! Lembro sim! Então! E você assistiu a aula da semana passada? Eu assisti! E você? Não, eu dormi um pouquinho! Juca! E aí acordei à tarde! Mas você gostou da aula? Eu gostei da aula, sim! Que bom, eu também gostei muito! A aula da Carmen diz que aconteceu uma coisa tão estranha na aula dela. É verdade! A gente pode ficar assustado! Então, vamos lá assistir? Vamos assistir! Vamos lá assistir! Vamos, crianças! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Muitas saudades! Hoje a tia Carmen está aqui para mais uma historinha. E antes da gente começar essa história, a tia Carmen quer dar as boas-vindas para a aula e também gostaria de orar, né, para que a palavra de Deus entre no nosso coração, para que a palavra de Deus nos transforme. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês fechassem os olhinhos, abaixassem a cabeça para nós orarmos, para darmos início a mais uma aula. Vamos lá? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de nós podermos ouvir a tua palavra, ouvir mais uma história, para que nós possamos crescer na tua palavra, Senhor. Obrigada pela vida de cada criança que estará ouvindo essa história. Obrigada pela vida de cada família que também estará participando. E que essa história e que a palavra de Deus entre no coração de cada criança, de cada família que estará ouvindo esta história. Também abençoe a tia Carmen, que irá contar essa história. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Olha só. Então, para a gente relembrar aí um pouquinho, né, do que vocês estudaram na última aula, essa revisão, na última aula vocês ouviram falar sobre os 12 homens, né, que eram espias e que foram lá para a terra de Israel para poder espiar a terra. Só que nem todos esses homens que foram para lá confiaram em Deus. E eles sofreram com isso graves consequências por não ter confiado em Deus. E hoje nós vamos dar continuidade da história, porque é o seguinte, como se não bastasse, né, tudo que o povo, né, já tinha sofrido por não ter confiado em Deus, a gente acha que a partir de agora eles vão começar a confiar verdadeiramente em Deus. Mas a história que a gente vai ver hoje parece que não é ainda isso que aconteceu. Como se já não bastasse tudo que o povo tinha passado, né? Ainda aconteceu uma rebelião que ela foi comandada por um homem, um líder chamado de Corá. Então, olha só,
Esse homem chamado Corá, ele pertencia a uma tribo chamada Tribo dos Levitas. Essa tribo, Deus deu a essa tribo uma missão muito importante, que era trabalhar no templo, no tabernáculo de Deus. Então, era uma missão muito importante. Mas esse homem chamado de Corá, ele reuniu alguns homens de outras tribos, né? Um homem chamado de Datã, chamado de Abirão e outro chamado de On, que eram da tribo de Ruben. E Corá começou a liderar esses homens para formar uma grande rebelião. Porque Corá não estava muito contente com a missão que Deus tinha dado para ele. Ele tinha um pouco de inveja de Moisés e de Arão. Então ele chamou esses outros homens e comandou uma grande rebelião. E junto com esses homens, ele reuniu mais 250 líderes em Israel. Pensa só quanta gente! 250 homens. E olha só, tudo isso porque ele não estava contente, ele tinha inveja, então ele achava que Moisés, ele era líder pela sua própria vontade. Era isso que ele pensava. E olha só, para a gente relembrar outras histórias aí anteriores, Moisés, ele não estava liderando o povo por conta própria. Lembra que lá quando ele estava pastoreando, lembra que Deus apareceu para ele lá no Monte Horebe, naquela sarça ardente, antes ainda de Moisés ir para o Egito e tirar o povo do Egito? Deus já tinha chamado Moisés para essa missão, mas Corá não pensava assim. Ele duvidava que Deus tivesse chamado Moisés e Arão. Então, por conta disso, ele estava liderando, né, essa rebelião e esses 250 homens. Então, Moisés não gostou nadinha dessa rebelião. E aí, ele prostrou-se o rosto em terra e colocou, né, e pediu com isso uma prova de fogo. Ele não ficou contente com isso que estava acontecendo. E aí, ele mandou chamar Corá. E aí ele disse assim para Corá, que Corá fazia parte de uma tribo, os levitas, que eles serviam a Deus e era para eles ficarem contentes com isso, porque era Deus quem tinha separado a tribo dele para essa função. E que ele deveria ficar agradecido, ficar contente com isso. E também Deus mandou chamar Datã e Abirão, que faziam parte também da rebelião. Mas, como a tia Carmen já falou, eles disseram que não iriam. E ainda mais eles disseram. Eles disseram que Moisés tinha tirado eles lá da terra do Egito, uma terra que brotava leite, que brotava mel. Olha só para vocês verem, isto não é verdade. Eles estavam com o coração tão endurecido novamente, né, com essa inveja que eles estavam sentindo de Moisés e Arão, que eles estavam tornando na cabeça deles o Egito como se fosse um paraíso. E o que aconteceu com eles lá no Egito? Eles viveram na escravidão, eles eram maltratados e eles estavam falando uma coisa que não era verdade sobre o Egito. E eles estavam esquecendo que Deus estava levando eles para uma terra boa e lá sim brotava leite e mel. Mas o coração deles estavam tão endurecidos com essa rebelião, cheios de inveja, cheios de maldade, que eles não estavam mais pensando nessa terra boa que Deus estava prometendo a eles, que tinha prometido a eles. E Moisés, então, né, pediu uma prova de fogo para Deus. E Moisés pediu a Deus que não aceitassem a oferta desses homens, pois Moisés, ele não havia feito nada de ruim para prejudicar esse povo. E a conversa com Corá continuou. E eles deveriam passar por uma prova, deveriam, junto com Arão, apresentar incensos ao Senhor
na entrada da tenda do encontro, que é lá no tabernáculo que vocês estão vendo. Quando Corá reuniu todos os seguidores à entrada da tenda do encontro para passarem pela prova, né? A glória de Deus apareceu a todo o povo. E Deus disse para Moisés e Arão se afastarem, pois ele iria acabar com aquele povo. Mas Moisés e Arão, mais uma vez, intercederam pelo povo, como já haviam fazendo aí há muito tempo. Mesmo Moisés e Arão sabendo dessa rebelião, eles colocaram o rosto em terra e pediram para que Deus tivesse misericórdia desse povo. Então Deus disse a eles que avisassem o povo para se afastarem da tenda. E Corá, Datã e Abirão, e assim fizeram. E crianças, vocês não imaginam o que aconteceu com esses 3 homens. Deus fez a terra, o chão se abrir. E o que aconteceu? Eles foram engolidos pela terra. Eles, suas famílias e todos os pertences. Imagina só a terra se abrir como se fosse um terremoto, engolir essas pessoas e a terra se fechar e eles desaparecerem. Deve ser uma coisa muito terrível. E todos os outros israelitas ficaram também morrendo de medo de serem engolidos pela terra também. E os outros 250 homens? O que aconteceu com eles? Olha só o que Deus fez também com esse povo que estava junto com esses homens que estavam liderando esta rebelião. Deus mandou fogo e acabou com todos eles também. Eles não passaram também impune, porque Deus não deixa com que a maldade do povo passe impune. E eles estavam junto com esses líderes que estavam promovendo essa rebelião contra Moisés e contra Arão. E aí, olha só o que aconteceu.
E assim viram que Moisés realmente era o escolhido de Deus. Ele era escolhido pelo próprio Deus, que esse povo estava desprezando, mas eles não estavam desprezando só Moisés e Arão, eles estavam desprezando o próprio Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem chamou Moisés para liderar o povo, não foi por vontade própria de Moisés e nem de Arão. E aí, olha só, os incensários que sobraram, né, dessas ofertas que eles foram fazer ali na entrada da tenda, que foi destruído, que o povo foi destruído, serviu de memorial para os israelitas, mostrando que com Deus não se brinca, e para que eles não sofressem o que Corá e seus seguidores sofreram. Mas, gente, mais uma vez, no dia seguinte, a gente pensa que o povo tinha aprendido a lição, mas mais uma vez no outro dia, o que eles estavam fazendo? Reclamando novamente e dizendo que Moisés e Arão tinham matado o povo do Senhor. Olha só que mentira! E ficaram contra eles mais uma vez. Parece que o povo não aprende a lição, mesmo Deus tendo feito tudo isso, não é? O Senhor Deus ficou muito bravo e mais uma vez quis acabar com o povo. E de novo Moisés e Arão intercederam por eles. Olha só, todo o tempo Moisés está intercedendo pelo povo diante de Deus, para que Deus abrande a sua ira contra o povo, mas parece que eles não aprendem nunca a lição. Mas Deus mandou uma praga que matou muita gente, e que parou somente quando Arão ofereceu a Deus um incenso em favor dos pecados deles. Que povo rebelde e incrédulo, não é mesmo, crianças? E olha só, parece que nós hoje em dia não somos muito diferentes desse povo, não. E aí, olha só, Deus fez florescer a vara de Arão, o cajado, né, que Arão usava e que usou muitas vezes quando foi tirar o povo lá do Egito, né? A gente relembra um pouquinho das histórias anteriores. Então, a vara de Moisés floresceu dentre as varas de todos os líderes de cada tribo, mostrando assim ao povo que ele era realmente escolhido por Deus. E essa vara, ela foi guardada na Arca da Aliança, juntamente com as tábuas da aliança, tá? Então, olha só, é uma história muito interessante. Não é uma história que a gente escuta sempre da Bíblia, como outras histórias. Mas essa história trouxe algumas lições para esse povo de Deus, né? Esse povo rebelde, para que eles não esquecessem de Deus. Então, uma das lições é: Deus havia feito muitos milagres e sinais que mostraram ao povo que Ele é poderoso e capaz de fazer qualquer coisa. Outra lição: o Egito foi para eles um lugar de grande sofrimento e Deus ouviu o clamor de sofrimento e escolheu Moisés para tirar esse povo de lá. Mas por conta do pecado deles, que foi uma prisão, se tornou um paraíso. E eles esqueceram das promessas. Eles estavam pensando que o Egito para eles, né, por conta do pecado na cabeça deles, eles estavam pensando que o Egito era o quê? Uma terra boa. Eles estavam se esquecendo de tudo que Deus estava fazendo para eles. E pensando, né, que o Egito seria um lugar bom. Outra lição. Os israelitas estavam a caminho da terra prometida, especialmente preparada por Deus. E esta terra, sim, e não o Egito, era uma terra boa, como vocês já viram na outra lição, que os espiões, né, foram até lá. Era uma terra que dava um cacho de uva gigante, que precisava de vários homens para carregar. Era uma terra boa, uma terra que brotava leite, que brotava mel, né? E eles estavam se esquecendo disso. Então, uma lição para esse povo aprender aí. Outra lição: não se pode rebelar contra Deus
contra a sua vontade, e era isso que o povo virava e mexia, estava fazendo, estava se rebelando contra Deus. E Deus, né, mais uma vez ali na historinha a gente viu que Deus promoveu ali, abriu a terra e engoliu aqueles líderes, né, toda a sua família, mandou uma praga novamente, né, mandou fogo do céu, então estava tentando ensinar mais uma vez o povo. E outra coisa também, apesar do povo, Deus cumpriria sua promessa, pois não é Deus de mentiras, mas Deus de graça e misericórdia. Então Deus estava querendo mostrar mais uma vez para aquele povo tudo isso, e o povo não aprendia, não é? Então essas lições Deus estava querendo mostrar para o povo dele ali no momento. Mas esta lição, ela traz algumas aplicações para a nossa vida também. Uma delas, muito importante, que a gente não pode esquecer, que Jesus deu a sua vida para que tivéssemos nova vida nele. Essa lição também quer nos ensinar isso. Como? Devemos caminhar rumo à nossa terra prometida. Aquele povo estava caminhando rumo à terra prometida, né? Onde eles iam viver, iam morar. Mas Deus nos promete também uma terra muito melhor, que é o céu, e nós estamos caminhando para lá. E Jesus Cristo morreu para que pudéssemos chegar lá, nesse lugar prometido. E quando não acreditamos na palavra de Deus, é como se fôssemos rebeldes, igual Corá e aqueles líderes que estavam promovendo a rebelião. Quando não obedecemos à palavra de Deus, é como se fôssemos os rebeldes da família de Corá. No Novo Testamento, o Novo Testamento diz que alguns estavam em total desobediência à palavra de Deus, e era como a mesma desobediência de Corá. Isso está escrito, por exemplo, lá em Judas, não é? Está falando também que nós somos rebeldes igual esse povo lá. E nós devemos lembrar, não devemos nunca esquecermos que nós também estamos rumo a essa terra prometida. Através do quê? Através da morte de Jesus Cristo, né? Lá na cruz, nós temos acesso a entrar nessa nova terra que Deus está preparando para a gente. Então, nós não devemos ser rebeldes, igual Corá e os seus líderes, né, que aconteceu lá nessa história. Nós devemos sempre ter em mente que com Deus nós não podemos fazer rebelião e nem desobedecermos a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tá? Depois vocês podem ler esta história toda, né, com mais detalhes, que está lá em Números, capítulo 16 e capítulo 17. Lá vocês podem ver com mais detalhes essa história que a tia Carmen contou. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tirem grandes lições para a vida de vocês também, assim como a tia Carmen tirou lição para a vida dela quando estava estudando e contando essa história, tá? Então, para encerrarmos agora, a tia Carmen quer orar, agradecer a Deus por mais esse tempo, né? Agradecer pela vida de vocês também, que estão, né, assistindo, ouvindo essa história, tá bom? Vamos mais uma vez abaixar nossas cabeças e agradecer a Deus? Vamos lá? Senhor Deus, obrigada mais uma vez por essa história, que nós possamos tirar dessa história, dessa rebelião que foi promovida por Corá, que nós não devemos ser rebeldes a Deus, que nós devemos sempre obedecer à palavra de Deus em toda circunstância da nossa vida. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada criança que está escutando esta história, que o Senhor abençoe a vida deles, a vida dos seus familiares, que Deus proteja cada um. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, e mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. A tia Carmen também tem uma tarefinha para vocês fazerem. Vocês podem fazer aqui na aulinha no domingo com a tia, com a professora que vai estar na salinha. Para os maiores, a tia Carmen gostaria que vocês lessem, é claro, né, todo o texto da história, porque isso é importante.
Para os maiores, eu quero que vocês leiam todo o texto da história. E lá em Números, capítulo 16, versículo 32, vai falar que a terra se abriu, né? E a terra engoliu esses homens. Então, a tia Carmen gostaria que vocês memorizassem, né? Escrevessem esse versículo numa folha e que vocês fizessem um desenho desse acontecimento, da terra se abrindo, né, como se fosse um terremoto, engolindo essas pessoas. Isso para os maiores, tá? Ler o versículo, né, ler toda a história, dar ênfase escrevendo o versículo 32 do capítulo 16. E para os menores, a tia Carmen quer que vocês façam um desenho com a tia lá na salinha. O desenho é da terra se abrindo, né? Como se fosse esse terremoto, tá bom? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Vocês podem fazer aqui na igreja, como a tia Carmen falou, na hora da salinha de vocês à noite, tá bom? Obrigada por vocês terem assistido, tá? Tia Carmen manda para vocês um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima história. Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela está aqui hoje, trouxe uma pessoa muito especial para apresentar para vocês. Antes, a tia quer saber quem aí assistiu a aula da tia Carmen e sobre o que a tia Carmen falou. De um povo rebelde, de umas pessoas que Deus não se agradou nadinha, porque eles não confiaram em Deus e, além do mais, fizeram aquilo que Deus não gosta, né? A tia trouxe... Na verdade, a tia tinha combinado com a Lola para ela vir hoje aqui ajudar a tia, mas ela não pôde vir. Então, quem veio hoje no lugar dela foi o vô dela. Vocês vão conhecer o vovô dela hoje. Sabe como ele chama? Ele chama Senhor Jacinto. Vamos chamar ele? Eu acho que ele é meio surdo, então a gente tem que gritar bem alto para ele ouvir, tá? No 3. 1, 2, é Senhor Jacinto que ele chama. 1, 2, 3. Ô, seu Jacinto! Ô, seu Jacinto! Ixi, gente, eu acho que ele tá vindo. Peraí. De novo. Ô, seu Jacinto! Ô, seu Jacinto! Oi, oi! E aí, tudo bem com o senhor? Eu tô bem. E você, minha filha? Eu tô bem também, graças a Deus. O senhor parece que tá meio torto, meio com dor na coluna? Você não pode me ajudar aqui, não? Eu posso, peraí. Vou te arrumar. Então, minha filha, eu tava lá trabalhando no campo, tava lá plantando meus morangos e cuidando das minhas ovelhas, sabe? Ah, é? Inclusive, eu trouxe a minha ovelha. Quer conhecer você? Eu quero. Vocês querem, criança, conhecer a ovelhinha dele? Sim? Então, pode trazer ela, que a gente quer conhecer. Ô, tia. Oi. Desculpa a falta de educação aí, esqueci de cumprimentar o pessoal. Ah, é verdade, criança. Ele esqueceu de dar oi pra vocês. A tia falou que ele é meio esquecido. Pode cumprimentar as crianças, Jacinto. Oi, cansada! Fala oi aí pra ele, gente. Aí eles estão respondendo lá na salinha. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Agora eu vou chamar a Bé, tá bom? Tá bom. Pode chamar ela. Ô, Bé! Ô, Bé! Ixi. Essa é a famosa ovelha Bé, né, Bé? Bé. Cumprimenta as crianças, Bé. Bé. Agora cumprimenta a tia Marcela, Bé. Bé, Bé. Oi, tudo bem, Bé? Bé. Ah, eu gostei muito dela, viu, seu Jacinto? A Bé, ela não conversa muito com os outros, não, viu? Desculpa a falta de educação. Não, mas não tem problema. Eu tô sabendo que hoje eu nem vou precisar ensinar música para as crianças, seu Jacinto. Hoje pode deixar comigo e com a Bé, tá bom? Ah, tá bom. Eu vou até ficar aqui no cantinho para eu aprender também junto com as crianças, tá bom?
Tá bom, então tia tá. Marcela. Gente, vamos prestar bem atenção, porque hoje não é a tia, hoje é o seu Jacinto que vai ensinar as músicas pra gente. Vamos lá então, criançada. Ô Bé, pode se retirar, tá bom? Então vamos lá. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Bé, 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 andar com ele, bé, bé, juntinho dele. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Bebê, andar com ele, juntinho dele. É bom ter Jesus no coração. Deu pra aprender, criançada? Eu aprendi, tio. Eu aprendi, viu, seu Jacinto? Eu aprendi muito bem essa música, muito bonita, né? Ah, que bom então, tia Marcela. Tem mais música aí? Tem mais uma música aqui. Ah, então pode ensinar para as crianças que elas estão prestando bastante atenção. Tá bom, tia Marcela. Agora, criançada, nós vamos para nossa segunda música. Né, Bé? Bé. A música... Vamos lá, então. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Bé, 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 bé. Louvai-o, louvai-o, todos os adultos. Deus é amor, Deus é amor. Bé, 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 bé. Louvai-o, louvai-o, toda a natureza. Deus é amor, Deus é amor. Bé, 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 bé. Gostaram, criançada? Eu acho que sim. Eu acho que eles gostaram muito, seu Jacinto. Ó, Bé, parabéns, viu? Você canta muito bem. Na próxima vez eu vou ensaiar um pouquinho mais com o Veia Bé, porque hoje tá difícil, viu? Tá muito ocupado hoje, viu, tia Marcela? Ah, mas vocês foram muito bem. Muito obrigado, viu? É, eu tenho certeza que as crianças conseguiram aprender muito bem essas músicas. Ah, espero que sim, viu, tia Marcela? E aí você pode voltar aqui outro dia, viu, seu Jacinto? Quando você quiser, eu falo pra Lola avisar você. Pode deixar, é que eu tava meio ocupado mesmo, criando minhas ovelhas, cuidando dos meus morangos, mas próxima vez pode deixar que eu volto sim, viu? Não, mas então combinado. E vamos já despedir das crianças, né, seu Jacinto? Vamos sim. Ô, Bé, pode se despedir das crianças. Bé. E o senhor também, seu Jacinto. Tchau, criançada. Foi muito bom estar com vocês, viu? A gente também gostou muito. Crianças, fiquem com Deus e até semana que vem.
se Deus quiser, com mais aulas. E qualquer dia desse a tia chama o seu Jacinto, com a ovelhinha Bé, pra vir cantar com a gente de novo, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Ô, Lula! Oi, Juca! E aí, você gostou da aula? Eu gostei, e você? Gostei muito! Foi muito legal! Foi legal, mas sabe, Lula? O quê? Eu fiquei assustado! Assustado! É verdade, a gente viu algo lá que dá medo, né? A terra abriu! Nossa! E matou toda a família daquele tal de Corá! Corá! E aquele nome, outro nome esquisito lá, como é que era mesmo? Datã! Datã! E o outro? O outro é Abraão! Não, é Abirão! Abirão! E eu vi que eles se rebelaram, desobedeceram, não é verdade? É verdade! Eles estavam contra Moisés, que era o líder escolhido de Deus. Que coisa mais chata! Coisa feia! E você, o que mais você aprendeu? Eu aprendi que o povo, quando estava contra Moisés, eles estavam contra Deus, na verdade. É verdade, contra Deus. Deus, ele tem autoridade sobre tudo. É verdade. E quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a Bíblia, obedecemos a Deus, não é verdade? É verdade. E teve outras pessoas que também não gostavam de Moisés, nem de Arão. É mesmo. E aí, o que aconteceu lá? Aí, Deus fez acontecer uma coisa com Arão. O quê? Lembra que ele tinha uma vara? A vara lá desde o Egito, não é? E aí essa vara floresceu. E Abi mostrou o quê? Mostrou a autoridade que ele tinha e que ele era o escolhido de Deus. Que história muito legal essa, eu gostei demais. Muito legal, muito! Então nós devemos obedecer às autoridades que vêm de Deus.